Karine, tem que fazer uma ata de reunião, Cacá. Fica fiscalizando os negócios, que eu tô doida. Viu? Já voltei rapidinho, ninguém nem viu. Vocês viram alguma coisa? Ainda bem que não entrou ninguém que não fosse vocês. Olha que demais. Meu rosto tá brilhando. Não é? Karine fica de fiscal agora, hein? Você me avisa todas as lambanças que eu fizer. Gigi, Paulinha, Débora. Minha mãe nem fala nada. Claudinho só diz que me ouve. Deinha. Vão só me deixando. Eu ia ficar, se você não fala, eu ia ficar para sempre. Como é que tá o Cotinha, dona Deia? Tô aí, Celso? É. Pois é, vocês me largam ali. Hoje... Oi, Marlene. Mãe, eu vejo só os negocinhos aqui que eu conheço o nome. Já não enxergo bem. Hoje, a gente vai dar continuidade às parábolas. Hoje vai ser com a Gigi. Que bom. Hoje vai ser com a Gisele. Gisele vai ajudar aqui no estudo. Boa tarde, Alessandro. Hoje é o quê? A nossa quarta parábola? A gente já falou do joio e do trigo, do semeador, do grão de mostarda e do fermento, que foi um estudo só, mas são duas parábolas. E hoje é a do tesouro escondido e a da pérola, que também são duas parábolas, mas contadas em um único momento. E aí a gente vai dar continuidade. Que horas tem? Vocês já são 4 horas para começar a oração e chamar a Gisele? Mais tarde tem homenagem aos pretos velhos, lá no Instagram do SEDES. Vai ter a live lá 6 horas. Começar a preparar meu coração para não chorar demais. Então vamos lá. Karine falou aqui que são 4 horas. Vamos fazer a nossa oração para depois chamar a Gisele. Lembrando, gente, que se eu errar, perdão. Graças a Deus. Pedimos neste momento ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga, aos trabalhadores e mentores dos SEDES que estejam aqui conosco, nos amparando, nos intuindo, nos abençoando, para que possamos conversar sobre mais esse ensinamento do nosso Mestre, que a nossa palavra possa chegar a muitas pessoas e que toque muitos corações. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Terezinha, Aninha, marido, todo mundo aí. Vou chamar Gisele. Vamos lá. Vocês estão bem, gente? Mais uma semana de isolamento? Olá. Tudo bem? Tudo bem. Todo mundo ouvindo Gisele? Vamos ver se estão ouvindo. Hoje está baixo. Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo direitinho. Hoje Se a tudo bem? pequenininha está lá. Hoje a pequenininha faz 9 meses. Passa rápido pra caramba, né? Nem fala. Caramba. Parece que foi ontem. Esperando para
para que isso tudo termine logo, ela possa fazer um ano fora do isolamento. Imagina. Ainda bem que ela Mas a não gente, lembra. é verdade, para ela, todo dia é diversão. Quer coisa melhor? Não tem. Gi, você lê? Eu leio? Como faz? Eu posso ler. Bem, Então, cada lugar tem uma versão diferente, né? Cada Bíblia, uhum, enfim. Eu vou ler uma versão, até uma versão que me passou, embora eu tenha visto outras, mas a tudo bem. essência é uma palavra ou outra diferente. Tá bom? Então, pode ir. Hoje já trouxe a parábola dos tesouros escondidos da pérola. Já é a quarta, não é a quarta parábola, é a quarta encontro que faz sobre isso, né? Isso. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. É semelhante ainda a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Né? Então, eu vi que está abaixo, se por acaso. É porque às vezes fica abafado. Cadê Gigi? Sumiu. Vocês estão vendo? Ah, agora voltou. É que às vezes fica abafado. Tá. Então Então, vai. esse capítulo 13 de Mateus é um capítulo repleto de parábolas, uma atrás da outra, né? Todas muito curtinhas, mas muito significativas, muito cheio de ensinamento, de informação, né? Eu estava até, essa semana, né, eu escrevi para a Patrícia, pensando em uma determinada coisa, mas eu fiquei pensando como é tão pequeno e tão cheio de informação, né? Então, é mais nessa parábola, a gente tem mais um episódio, digamos assim, né? Mais uma temporada de conhecimento do reino dos céus. Todas as parábolas desse capítulo 13 de Mateus têm o mesmo tratam que é o tema do reino dos céus. Aliás, esse seria, acho que a gente pode dizer que é o grande tema, né, assim, tratado por Jesus, né, assim, não só em parábolas, mas em todos os seus ensinamentos, é apresentar esse reino dos céus, né? O que ele é. Então, ele já tinha falado para uma grande multidão sobre a semeador, nós já temos antes, né, do joio do trigo, a do grão de mostarda e do fermento, e agora essa, né? Então, o reino dos céus, a gente pode também chamar de reino de Deus, que é a mesma coisa, né, para ensinamentos de Jesus, são sinônimos, né, a gente pode dizer isso. Esse não é só o tema central da pregação, dar conhecer esse reino dos céus, mas como conhecer esse reino dos céus, né? Como ter acesso a esse reino. Essas seriam as duas grandes vertentes na apresentação desse lugar, que não é um lugar material, é um lugar do espírito. E por ser um lugar do espírito, ele exige de nós uma determinada postura, exige de nós um determinado comportamento, para que a gente, não para que a gente tenha direito a entrar lá, mas para que a gente possa reconhecer esse lugar que não está depois da nossa morte. Ele está ao nosso lado o tempo inteiro. E aí essas parábolas vão utilizando, né, essas coisas do cotidiano, né? Alguém está andando, um semeador vai semear, né? Alguém está andando e encontra uma pérola, ou encontra uma joia, ou encontra sempre coisas muito do cotidiano para demonstrar justamente essa a palavra normalidade, né? Essa proximidade que o reino dos céus tem da nossa materialidade, embora sejamos momentaneamente materialidade, né? Como podemos acessar ela, né? Então,
a gente sabe que o reino dos céus, a gente vive num conflito, né? Do jugo, esse jugo do reino dos céus e essas exigências da carne, né? Eu sempre, nas nossas reuniões, eu falo muito disso, né? Eu acho que uma das nossas grandes dificuldades é conseguir lidar com as exigências da carne, né? Ou com a nossa fraqueza diante das exigências da carne, talvez seja melhor isso, né? Mas esse jugo do reino dos céus também tem as suas exigências, né? Porque não são todos que conseguem ver, né? Não são todos que vão olhar uma pérola, vão reconhecer o valor dessa pérola, largar tudo que tem, vender tudo que tem, ou um campo, né? E vender tudo que tem para adquirir aquela pérola ou para adquirir aquele campo, reconhecendo esses lugares como lugares santos, digamos assim, né? Então, esse jugo do céu, então, existe uma da postura, que é a primeira, né, o reconhecimento de uma lei divina limitada. Existe uma moral interna, né? Eu não estou sendo moralista, a gente sabe que, e a gente comenta muito nas nossas reuniões, que a moral é para todos, é a mesma e é para todos. É isso que o Evangelho nos ensina. As palavras, né, das palavras de Jesus ensinam, né? Então, se o objetivo dessas parábolas é falar do reino dos céus, contrariamente ao que a gente possa pensar, não é dizer o que esse reino dos céus é, mas o valor que ele possui. E por isso o jugo, essa ideia do jugo é muito importante, né? Ou seja, essas parábolas falam da grandeza, da importância, da relevância, do significado, da virtude desse reino, né? Principalmente é disso que essas parábolas falam. Então, essa pérola, essa joia, tudo isso que se encontra, a gente vai falar o que significa isso, encontrar, parece algo do acaso, né? Mas não é. A gente não estaria falando de julgo do céu, a gente estaria falando de exigências para poder ver isso, né? Mas é isso, é reconhecer essa grandeza, reconhecer esse valor como algo imprescindível, sem a qual eu não posso viver. Então, eu vendo tudo. Eu vendo tudo que eu tenho de material, ou seja, eu abro mão da minha materialidade, ou seja, ou melhor, abro mão do valor que eu dou para a materialidade, porque a gente não pode abrir mão do De jeito nenhum. precisa e para evoluir. Né? Mas o que a gente faz, na verdade, é abrir mão do valor, da supervalorização da materialidade, para dar valor justamente a essa pérola incomparável, né? Então, para acessar esse reino dos céus, eu preciso reconhecer esse reino dos céus e abandonar essa importância toda que é dada para a materialidade, né? E aí eu estava falando antes sobre a questão do encontrar, achar. Eles estavam encontrou uma pérola. Estavam achando essa obra do acaso. Né? Eu achei aqui, ó, foi dado. Para mim, sem esforço algum, eu percebi e reconheci. Nos foi dado, isso é certo. Nos é dado o tempo inteiro, várias vezes, sob diferentes oportunidades, digamos assim, né? Posso só falar uma coisa, Gia? Você falou isso do reconhecer, eu gostei muito disso. Se a gente parar para pensar, todas as vezes que a gente fala sobre as passagens de Jesus, o quão difícil foi para as pessoas daquela época reconhecerem nele alguém de tamanha grandiosidade, porque a gente está muito preso ainda ao que os olhos veem e o que a gente pode tocar, né? Então aquela simplicidade não condizia com um reino. Então era difícil reconhecer nele alguma coisa, algo divino, né? Naquela simplicidade toda. E é justamente isso, né? A gente ainda, 2000 anos depois,
ainda tem dificuldade de reconhecer onde está essa divindade, esse valor, esse Deus na nossa vida, né? Essa grandeza que não é medida pela matéria, né? É uma grandeza que não é medida pela matéria. E isso é interessante quando estava falando que reino dos céus, né, sinônimo na Bíblia de reino de Deus, é isso, é um reino que não é da materialidade. Ele diz, meu reino não é daqui. Exatamente. Não adianta buscar aqui que não acha. Ele está, acessá-lo está aqui, né? Aqui é a oportunidade de acessar esse, né? E eu disse antes, né? O reino está o tempo todo no nosso cotidiano como forma para que a gente possa acessar ele. Porque uma coisa que ele diz, que eu acho que fica muito claro nas palavras, né, de Cristo, é como esse reino do céu está dentro de nós. Ele não está nessa materialidade, essa materialidade é uma forma de a gente acessar, porque se a materialidade não dá evoluir espiritualmente, é uma forma para acessar esse lugar da espiritualidade. Mas ele está justamente nessa escolha. Ele está aqui. Ele está na escolha de querer evoluir, de querer sermos melhores do espírito. Então, esse encontrar de Deus, encontrar a tela, que não é obra do acaso, mas é uma visão, é uma identificação, é uma descoberta, é uma identificação com esse trabalho, né? E, sobretudo, é isso, é trabalho, é esforço, né? Eu queria lembrar aqui duas definições de reino dos céus. Uma está em Boa Nova, do Chico, pelo espírito Humberto de Campos, e a outra do queridíssimo Emmanuel. E a gente vai ver, a do Emmanuel é muito Emmanuel, muito rígida, digamos assim, né? Do bom ponto de vista. Né? A do Humberto de Campos, ele diz, o reino dos céus é trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. E Emmanuel diz, é obra de aprimoramento, de esforço, de julgo, das exigências que se tem para acessar esse reino, né? Então, a aplicação aos desígnios do mestre com base no trabalho metódico, olha, muito demanda, né? Na harmonia, disciplina, né? Assim, bem chamado. Então, ou seja, não é encontrar, achar, é se identificar e trabalhar. O que a gente está falando de reforma íntima, de reforma interior. Quando eu reconheço, né, identifico essa pedra, esse tesouro perdido, vejo nele a minha oportunidade de evoluir, a minha reforma íntima, e eu abro mão dessa supervalorização da materialidade e me dou a esse trabalho, porque é isso, é se doar ao trabalho, né? Se você faz isso, esse é o valor que você está dando. Não, como digo, não conhecer, não só conhecer, né, na parábola, mas sobretudo reconhecer o seu valor, a sua grandeza. Acho que é isso. É a grandeza disso, a grandeza de algo que não se vê. A grandeza de a algo dimensão que a gente não tem, né? Então é isso, é esforço, é trabalho contínuo, né? Eu acho que é reconhecer e também ver um pouco das nossas virtudes, né? Assim, trabalhar as nossas virtudes para poder acessar esse lugar do espírito, né? Ao qual nós pertencemos, somos espíritos, somos momentaneamente carne, mas somos espíritos, sobretudo. Estamos aqui para evoluir justamente essa nossa parte eterna, essa nossa parte mortal, né? Então, tem uma outra passagem do Mateus, mas no capítulo 6, que diz o seguinte: buscai antes o reino de Deus, sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não existe mais nada importante senão isso. É reconhecer, identificar, se entregar para esse lugar da espiritualidade ao qual nós pertencemos, e se entregar a esse desafio, porque é um grande desafio. Muito. E é um trabalho, um esforço, né?
e faz-nos refletir o que realmente nos importa. Agora eu acho que a gente está naquele momento de fazer essa reflexão profundamente. A gente está com o mínimo, a gente está com a sobrevivência, a gente está no mínimo, né? Então, o que realmente nos importa? O que nós estamos buscando efetivamente, né? Onde nós estamos buscando as nossas forças? Estamos nos colocando a serviço de quê que nós estamos nos colocando, né? Então, eu acho que as parábolas, essas duas parábolas, fazem refletir sobre os tipos de desafios que podem ser encontrados por nós, né? Por nós como discípulos, nós que devemos alcançar. Está usando essas palavras porque estamos tratando de parábolas, né? Mas é isso, esse lugar do espírito, de reforma interior, de evolução espiritual, de comunhão com o divino, de comunhão com Deus, né? Aquilo que nós acreditamos. É isso que nós acreditamos. É isso que essas duas parábolas me... Posso, rapidinho, antes que eu derrube aqui? Tô quase derrubando as coisas. Eu acho uma coisa muito interessante dessa parábola que eu acho que a gente deve prestar atenção é que se a gente trouxer para a nossa vida hoje, para o nosso dia a dia, se a gente pensar lá há 2020 anos, tudo que Jesus trouxe era muito novo, né? Era uma quebra de paradigma, de ordem, era tudo ousado demais, né? Muito de vanguarda. Hoje, não. Hoje, as coisas estão ao nosso alcance. A gente consegue, mesmo que a gente não aplique, a gente consegue entender que a gente precisa fazer o bem a alguém. A gente consegue entender, a gente pode não praticar, mas a gente consegue entender que não dá para ser egoísta o tempo inteiro, ou hora nenhuma. A gente entende. Eu não sei se a gente reconhece o tempo inteiro, mas a gente já sabe que é preciso agir dessa maneira para que a gente seja mais feliz, independente de religião. Eu acho que isso pode ter aquele que se negue a entender, a compreender, mas acho que isso não tem muita discussão. Eu acho que o mais difícil de tudo é quando, como ele diz aqui na parábola, que ele encontra o tesouro, ele esconde e depois ele vende tudo que ele tem. Então, o mais difícil é a gente abrir mão do que temos, e eu não estou falando materialmente de coisas, mas do que somos, do que adquirimos, das mágoas que carregamos, da picuinha com aquela pessoa que a gente leva uma vida inteira por uma borracha que pegou, sabe, na infância, sem autorização, a panela que a vizinha não devolveu, essas coisas que a gente carrega por tanto tempo. E também das coisas materiais. Gigi parou aí, vocês estão me ouvindo? Porque Gisele... voltou. E também das coisas materiais, da gente entender... Eu falei isso tem umas 2 semanas, acho que foi na do semeador, eu acho que foi, de quando a gente fala da gente, falar da religião é muito fácil, porque é fácil de exemplificar. Mas quando você assume essa busca por esse reino de felicidade, por essa plenitude espiritual, essa evolução, independente do caminho que você trace, é um caminho de abdicação. Claro. Né? É um caminho de você escolher o espírito em detrimento da matéria, muitas vezes, não todas. Não conseguimos ainda. Mas esse desprendimento, eu acho que é a parte mais difícil para a gente hoje ainda. É o deixar para trás como se fizesse uma malinha e falar, eu tô disposto a recomeçar. Sim. Tem eu não vou lembrar agora, mas tem uma frase até muito famosa de Jesus no Evangelho que ele diz, se quer me seguir, pega a tua cruz, só a tua cruz e vem. Sabe, larga tudo, deixa tudo para trás e vem me seguir. E é muito isso. Não tem nada que seja maior que isso. Vamos lembrar que ele diz uma hora lá, seu mestre, seu pai, sua mãe, quer dizer, sua mãe está aí fora, e ele diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É muito difícil fazer essa escolha.
E assim, eu estou falando sobre isso, é uma coisa muito interessante, importante, né? Primeiro, assim, como nós conquistamos determinados valores, do qual a gente não pode mais abrir mão. A humanidade se recusa a abrir mão de certos valores e eu vou usar bons valores, mas também de alguns ruins, mas de muitos bons valores, né? E eu costumo pensar que o bem, as dificuldades que a gente tem vivido, mundo, dificuldade, o bem sempre prevalece, as coisas boas, porque nós conquistamos a direitos humanos, né? E de valores da espiritualidade mesmo, né? Assim, o amor, praticar o bem, a solidariedade, e são coisas das quais nós não abrimos mão, assim, a gente nem percebe que não abre mão disso, né? Exatamente. A gente a verdade é que então, isso eu tô querendo dizer que isso tudo está dentro de todo mundo, né? Isso faz com que a escolha de adesão a isso seja muito mais imperativa. Porque assim, você conhece isso. Todos nós conhecemos isso. Não é uma coisa como era na época do Cristo. Exatamente. Não era um valor conhecido, era um valor que todos nós compartilhamos. Eu acho que também não é só conhecemos, mas compartilhamos. E você estava falando sobre essa coisa de tomar posicionamentos, é muito interessante, porque eu tenho participado, né, assim, dessas lives, e muitas pessoas conhecidas minhas que estão no Instagram, acessam assim, a Gisele fazendo uma live, ela tá falando sobre o quê? Professora, você tá falando, nossa, você tá falando de Bíblia? Você não tá falando de aula de italiano? Você tá falando de Bíblia? Você tá falando... E é interessante como a gente não se mostra para as pessoas. A gente não mostra muitos desses valores que fazem parte da gente, né? E não é porque É o por nosso dia a nada. dia não é por nada. Porque Isso a aí. gente às vezes se mostra, né? Assim, numa solidariedade, numa atitude, outra, às vezes as pessoas não veem, né? Porque não está no discurso, está efetivamente no exemplo, na atitude, né? Assim, não só no discurso, né? Então, é isso, assim, nós fazemos parte, esses valores fazem parte, né? Nós não abrimos mão deles, faz com que a escolha seja muito significativa. Não, até porque se a gente pensar com carinho em nós, enquanto humanidade, por mais que a gente esteja vivendo um momento em que se revelam muitas coisas boas, mas também nos dá um pouco de vergonha, né, de muitos dois lados acontecendo ao mesmo tempo, a gente evoluiu, a gente andou para frente, mesmo que muitas vezes não pareça. Até pouco tempo atrás, a gente admitia que alguém fosse apedrejado em uma praça pública simplesmente por ter sido uma adúltera. A gente achava isso normal, né? E se deliciava, né? De ver uma cena, porque estava ali aplicando a justiça. Hoje isso é incabível, a gente não consegue mais imaginar isso acontecendo. E quando algo parecido, na mesma medida, acontece, a sociedade se revolta e fala: opa, não cabe, não está cabendo. E coincidência, que não é coincidência. Hoje de manhã, o Gustavo leu um trecho, um capítulo de um livro do Chico e do Humberto de Campos, chamado Pontos e Contos. E quando eu li, eu falei, caramba, vou levar isso. E você falou mais coisas que eu não tinha associado e que eu acho que encaixam aqui perfeitamente. Posso falar rapidinho disso? Então, é logo no primeiro capítulo, eu vou até deixar depois aqui no feed. Esse Pontos e Contos é mais ou menos como a Boa Nova, que pega pedacinhos da passagem de Cristo e comenta e conta como se fossem os bastidores, né, aquilo que ninguém viu. E é muito gostoso de ler. E nesse primeiro capítulo, ele fala sobre uma das multiplicações de pão e vinho. E ele conta que Jesus, depois de peregrinar com os seus apóstolos, ele para num pedaço deserto da cidade de Betsaida, bem deserto mesmo. E quando eles vêm, quando as pessoas ficam sabendo da presença de Jesus naquele lugar, as pessoas vão até lá e lotam. E se forma
multidão, de 5.000 pessoas, mais ou menos. É uma verdadeira multidão. E aí Jesus, que não perde a oportunidade, né? Ele fala, ele aproveita para passar seus ensinamentos, ele cura pessoas naquele momento, e tinha gente de todo tipo ali. E aí chega uma determinada hora, os apóstolos, muito protetores, falam para ele: mestre, acho que está na hora de botar todo mundo para sua casa, porque tá ficando tarde, as pessoas vão precisar comer, imagina esse pessoal todo aqui, vai fazer o quê? E Jesus, mais uma vez, que não perde a oportunidade, falou: não, deixa estar. E ele pega o pão e o vinho e ele multiplica para todo mundo que estava ali. E as pessoas, claro, as pessoas ficam admiradas, né? Elas ficam gratas, por um lado, por participarem daquilo, por presenciarem aquele fenômeno, também por se alimentarem. E muito, muito maravilhados, como a gente ficaria se presenciasse algo parecido, né? Não muito diferente. E aí, Jesus, ele espera realmente que alguém se manifeste sobre aquilo. E aí, é o pedaço que eu vou ler, que é pequenininho, é uma conversa. Como eu falei, tinha gente de todo tipo, né? E um membro da Justiça de Jerusalém pergunta para Jesus assim: Senhor, és em verdade o arauto do novo reino? É o portador? É o mensageiro do novo reino? E ele diz: sim. E ele continua, o da justiça, né? Em que alicerces será estabelecida a nova ordem? Esse novo reino? Vai ser com base em quê? Qual vai ser o pilar disso? E Jesus responde: em obrigações de trabalho para todos. Olha o que você disse, Gigi. O interlocutor esfregou o sobrecenho com a mão direita e continuou: instituir-se-á, porém, uma organização hierárquica. Ele quer saber de poder. Quem é que vai mandar nesse negócio? Qual é a ordem? E Jesus diz: como não? E o rapaz continua: e qual a função dos melhores? E aí que Jesus, para variar, arrebenta, né? A função dos melhores é melhorar os piores. E a ocupação dos mais inteligentes? Instruir os ignorantes. Senhor, e os bons? Que farão os homens bons dentro do novo sistema? Ajudarão aos maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. E o encargo dos ricos? Amparar os mais pobres para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Mestre, quem ditará essas normas? O amor pelo sacrifício, que florescerá em obras de paz no caminho de todos. E quem vai fiscalizar o funcionamento desse novo regime? A compreensão da responsabilidade em cada um de nós. Senhor, tudo é muito estranho. Desejarás dizer que o reino diferente prescindirá de palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos? Quer dizer que não vai ter nada disso? Sim, dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, do amor de que somos credores, uns para com os outros. E a nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem, com o desprendimento da posse, na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça, até agora conhecidos no mundo. É isso. É isso. Você está esperando reconhecer o quê? Ele não reconhece naquela simplicidade. Eu não reconheço um reino aí. E sabe o que ele faz depois disso? Ele se junta com uma meia dúzia e sai debochando, dando de ombros, desdenhando daquilo. Porque ele não foi capaz de reconhecer ali a verdadeira essência. Sim. Ele estava ali dizendo, o futuro é esse. Não, e assim, é óbvio que também não estava disposto a abrir mão de nada. Não, claro que não. Eu não estou disposto, eu não vou demonstrar. Eu não estou disposto a abrir mão do poder, da burocracia, dessa supervalorização da Do materialidade. estar acima de alguém, sabe? Eu preciso me sentir mais, alguém precisa ter menos alguma coisa do que eu, ou menos educação, ou menos posse, ou menos qualquer coisa, para que eu possa me sentir especial. Para que eu possa me sentir alguém, né? Ele era um membro da justiça, ele era alguém que sabia mais do que aquela multidão que estava ali. E ele termina, eu não li, mas a observação que termina
o irmão X, dizendo de que ele presenciou uma multiplicação de pão e vinho, ele presenciou cura, mas quando aquilo não foi mais agradável aos ouvidos, ele esqueceu. Meu cachorro discreto. Ele parou de fazer sentido, não importa. O que ele fez na minha frente foi algo absurdo, mas se a partir de agora aquilo não serve mais, eu não consigo reconhecer o reino de Deus aí. Eu não consigo reconhecer algo muito maior aí. Porque eu acredito que um reino, um reinado, ele tem que ter posse, ele tem que ter ouro, ele tem que ter poder. Não, e é isso, né? Eu não abro mão daquilo que eu acredito, né? Dentro da única ordem, né, em que eu me vejo funcionar. E não eu fico exatamente no mesmo lugar onde eu estou. Eles ficam no mesmo lugar onde eu estou. É como se, eu fico imaginando, todos aqueles que tiveram a oportunidade de ter trocado 2 palavras com Jesus, 2, tipo, um bom dia, que fosse. Eu fico imaginando a oportunidade do ponto de vista espiritual. Vamos imaginar que esse diálogo fosse real. Se é que realmente não tem sido, né? A espiritualidade trouxe isso como mensagem e tal. Mas essa pessoa teve tudo. Porque não há ensinamento mais profundo do que esse, assim, em que todos os ensinamentos, né, cristãos estão nessa diálogo, a pessoa Deixa pra lá. pra lá. Sabe, eu não sei se você já viu aquele que tem a ver um pouco com isso, né? Aquela série Messias, que está na Netflix, né? A segunda temporada, porque é muito interessante, né? E eu fiquei pensando assim, porque a gente fica numa dúvida, né? Assim, todo mundo fica numa dúvida, mas será? É isso, Jesus era isso que Era ele isso. Eu revolucionário, tô... eu disse. Não, mas ele não tem nada, mas ele não é nada. Ele vem com esses ensinamentos radicais. Como assim que eu vou abrir mão das minhas armas, que eu vou abrir mão do meu poder pelo bem de todos? Assim, eu fico imaginando assim, e como a gente ficou em dúvida, nós que somos cristãos, nós que, né, erramos, temos nossos tropeços, mas acreditamos, né? Nós ficamos em dúvida. É quanto a gente pede sinal, né? Me prova, você tá me ouvindo? Faz alguma coisa. Manda um sinal de fumaça, você tá aí de verdade? Voltei a ler, eu já tinha lido há um tempinho atrás e quis ler de novo o livro de Jesus do Rodrigo Alvarez, que ele percorre o caminho de Jesus e ele vai contando toda a sua história. E logo no iniciozinho, ele fala que não tem muita notícia de quem era Jesus na adolescência, por exemplo. Mas que tudo leva a crer que ou que ele estava entregue na comunidade dos essênios, que eram estudiosos, se dedicando para um dia virar quem ele virou, né? Ou então que ele era normal, um adolescente que a mãe perguntava onde é que está Jesus? Sabe, é muito difícil a gente trazer a humanidade dele, né? E fazer com que se torne real, palpável e de fato modelo. Porque a gente fala muito que ele é um modelo, mas a gente coloca Jesus como um modelo muito distante, muito inalcançável. E, na verdade, se não houver o primeiro passo de transformação e modificação, ele vai continuar distante e inalcançável. Mas é para que cada escolha nossa a gente dê um passinho mais à frente, né? A gente chega um pouquinho mais perto. E ele não veio na maternidade à toa, né? Era justamente por isso, né? Para ficar É que as pessoas resolveram passear com cachorros agora. Aí ele não deixa. Ele se incomoda. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que falamos bastante sobre tudo isso. Outra coisa que eu fiquei pensando no final desse trecho, eu vou botar para vocês aqui, é de quanto a gente não repete isso, especialmente nós, espíritas umbandistas, que nós temos... Quantos fenômenos, entre aspas, a gente não presencia e não sai do centro, de uma sessão, de uma gira ou da mesa, falando, caramba, hoje
Hoje foi inegável. Hoje o que eu senti, Várias vezes. né? Foi palpável, estava ali, aquela prova que eu tanto pedi aconteceu. Quantas demonstrações a gente já teve? Nada tão como uma multiplicação de pão e vinho, mas a gente já foi tocado muitas vezes por uma energia que a gente sai falando, caramba, indiscutível. E aí passa 2 semanas, 3 semanas, um mês, e a gente está lá, Deus, cadê? Me manda uma prova. A gente já esqueceu daquela. A gente já esqueceu do que a gente viveu, né? É tudo muito frágil. A nossa base de fé é muito frágil. A gente se esquece muito. E não devemos. Eu já contei, acho que isso para você e para algumas pessoas. Eu vou aproveitar, enfim, tem outras pessoas aqui, né? E vou contar essa história que me aconteceu num momento, bem, um momento muito difícil que eu vivi na minha vida, uns anos atrás, em que andando, assim, eu estava andando completamente desnorteada pela rua, assim, pensando muito angustiada no problema que eu estava vivendo. E aí eu entrei na igreja de São Francisco Xavier, na Tijuca, que quem conhece sabe, né? Assim, ela tem aquele estacionamento muito grande na frente, mas lá para né, é mais recuada, né? Uhum. O estacionamento é um estacionamento pago. E fica ali os guardadores também, ficava um rapaz da época lavando uns carros, tomando conta de uns carros, uma coisa assim. Na época, eu acho que o estacionamento não era pago, não era uma empresa. Hoje em dia é, mas na época não era, né? Já faz alguns anos isso. E eu entrei, a igreja estava vazia, não tinha absolutamente ninguém na igreja. E ela é longa. Aí eu fui lá para frente, era um dia quente, de sol, tava de óculos de sol, sentei lá na frente, mas eu chorava copiosamente, assim, eu chorei muito diante de uma imagem muito bonita que tem de Jesus lá, em madeira, e eu chorava muito, e eu pedi a ele, assim, me mostra, eu não estou vendo, e eu estou sofrendo muito, e eu não sei sair desse sofrimento sozinha, eu não estou conseguindo sair desse sofrimento sozinha, eu preciso de ajuda, e eu não estou vendo. Eu sei que de alguma forma você pode ter também vendo, mas eu não estou vendo. Eu chorava muito. E eu tava de óculos de sol ainda, enfim, porque eu tava chorando muito, né? Não queria que as pessoas vissem. Embora não tivesse ninguém, mas eu não queria que ninguém visse. Eu tava lá na frente, né? Comigo mesmo e com ele, né? A gente ali naquela conversa. Muito, muito triste. Eu tava muito triste. E aí, bem, acabei de fazer as minhas orações, as minhas súplicas, né? E eu fiquei ali um tempo ainda, porque eu tava muito exaltada, muito emocionada, tinha chorado muito. Eu fiquei um tempo, fiquei uns 15, 20 minutos. E aí eu saí de óculos de sol, estava de óculos de sol, continuei, porque aí fui para fora, tinha muito sol. E eu, assim, desci uma pequena escadaria que tem ali no início da igreja. Um dos guardadores, que, aliás, era um senhor, era idoso, que ele lavava os carros. Então, ele devia ser da igreja e tal. Ele falou assim: Ei, menina, assim, e eu virei para ele e ele disse: Fica calma, tudo vai dar certo. Tipo assim, não tinha ninguém comigo. Ninguém me viu chorando. Eu não tava assim, chorando loucamente. Eu tava chorando por dentro demais, mas estava assim, discretamente lá na frente. E conversando e tal, sentada. Fica tranquilo, vai dar tudo vai melhorar. As coisas vão se ajeitar. Fica tranquila. 10 vezes mais o que eu já tinha chorado. Eu pedi, e assim, para mim, ele me mostrou, assim. E as coisas efetivamente se ajeitaram. Demorou o tempo que tinham que demorar, não importa se muito ou se pouco, mas demorou o tempo que tinha que demorar. E as coisas se ajeitaram, né? Também não.